Muy buenas noches a las autoridades de la ciudad Muito boa noite às y a autoridades todos da los aquí cidade presentes. e a todos os aqui presentes. Que las bendiciones del Dios Altísimo, Que as bênçãos do Deus Creador de Altíssimo, los cielos y de la tierra, Criador dos céus e da terra, sean sobre todos ustedes. sejam sobre todos Y vocês en esta noche nos e permita nesta entender noite su programa nos permita entender o seu y programa comprender e assim compreender el porqué de nuestra existencia en este planeta o Tierra. porquê da nossa existência neste planeta Terra. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. quiero leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versos 1 al 3. Quero ler no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículos 1 ao 3. Y dice así: E diz assim: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Respondiendo él les dijo: ¿Ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que não seja derribada. Ele, porém, lhes perguntou: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Para esta noche, Para esta noite, nuestro tema es nosso tema é el séptimo sello o sétimo selo y la señal del fin del e siglo. o sinal do fim do século. La señal del fin del siglo O sinal do fim do século y de la venida del Hijo del Hombre e da vinda do Filho do Homem es de interés é de interesse para toda la humanidad. para toda a humanidade. Por lo tanto, Portanto, veremos a través de la Escritura veremos através da Escritura misterio o mistério de la señal do de la venida sinal del Hijo del Hombre da vinda do Filho do y Homem del fin del siglo. e do fim do século. Porque el cumplimiento de su venida Porque o cumprimento da sua vinda tendrá un impacto terá um impacto en la raza humana. na raça Y humana. queremos que esse impacto E queremos que esse na impacto vida nuestra. para a nossa vida seja positivo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. Para poder comprender Para poder compreender lo que será la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, o que será a vinda do Filho do Homem com seus tenemos anjos, que comprender temos que compreender quiénes somos. quem somos. El ser humano O ser humano se ha descuidado se descuidou y no sabe algunas veces e algumas vezes não sabe quem é, ni cómo está hecho. nem como está feito. El ser humano, O ser humano, conforme a las Escrituras, conforme as fue Escrituras, creado por Dios foi criado por Deus, à y imagem semejanza de Dios. e semelhança de Deus. ¿Qué es lo más que se parece al hombre? O que é que mais se parece com o homem? Dios. ¿Qué Deus. es lo más que se parece a Dios? E o que é que mais se parece com Deus? El ser humano. O ser humano. Teniendo este entendimiento, Tendo este entendimento, entonces vamos a ver então vamos ver quiénes somos quem y somos cómo estamos hechos. e como estamos feitos. En el principio, No princípio, criou los Deus cielos y la tierra. os céus e a terra. Dice Génesis capítulo 1, verso Diz 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Y San Juan capítulo 1, E São João capítulo 1, verso 1 en adelante, versículo 1 em diante, nos dice nos diz de la siguiente manera. da seguinte maneira. Y vamos a leer E vamos ler lo que aquí dice. o que diz aqui. En el principio era el verbo,
No princípio era o el Verbo, verbo era con Dios, e o Verbo estava com el Deus, verbo era Dios. e o Verbo era Deus. Este era en el principio con Dios. Ele estava no princípio com Deus. Todas las cosas por él fueron hechas, Todas as coisas foram feitas por Ele, y sin él e sem Ele, nada de lo que ha sido hecho nada fue do que hecho. foi feito se fez. El verbo O Verbo, que era con Dios que estava com Deus y era Dios, e era Deus, es el creador é o Criador de los cielos dos céus y de la tierra. e da terra. Y ahora E agora, vean quién es este verbo. vejam quem é este Verbo. Recuerden que les dije Recordem que eu disse que lo más que se parece al hombre que o que mais se parece com o homem é Deus, y lo más que se parece a Dios. e o que mais se parece com Deus é o homem, o ser humano. Ahora veamos. Agora vejamos, Sigue diciendo, continua en él dizendo, estaba la vida. Y la vida nele era la estava a luz de los vida, hombres. e a vida era a luz dos homens. Y Juan hablando del verbo, E João, falando do Verbo, dice diz, en el verso 9 de este mismo capítulo 1, no versículo 9 deste mesmo capítulo 1, aquella luz verdadera a luz verdadeira que alumbra a todo hombre que ilumina todos os homens venía a este mundo. estava vindo ao mundo. En el mundo estaba Estava no mundo, y el mundo no le conoció, y el mundo por él fue hecho. o mundo foi feito por meio Pero el dele, mundo no le conoció. mas o mundo não Lo conheceu. suyo vino, Veio para o que era seu, o sea, el pueblo ou hebreo, seja, o povo hebreu, y los suyos no le recibieron. e os seus não Mas a todos receberam. los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Mas a todos que o receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de los Deus, cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Y aquel verbo fue hecho carne O Verbo se fez carne y habitó entre nosotros. e habitou entre Y nós, vimos su gloria como gloria como del unigénito del Padre, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, lleno de gracia y de verdad. cheio de graça e de verdade. El verbo O Verbo que era en el principio que estava no princípio e que estava com Deus y que era Dios, e que era se hizo Deus, carne, se fez carne habitó entre los seres humanos e habitou entre os seres humanos no meio do povo hebreu y fue conocido. e foi conhecido pelo nome de Por Jesus. eso ustedes encuentran Por isso vocês que encontram Jesús le hablaba que Jesus falava ao mar, a los vientos, aos a ventos, la tempestad, à y le tempestade obedecían. e lhe obedeciam. Por eso también Por isso podía também multiplicar los panes y los peces. podia multiplicar os pães e os peixes, porque aí El estava creador de los cielos y de la o tierra, Criador dos céus e da terra, vestido de carne humana. Dios en su programa. Deus, em seu programa, Vean ustedes, vejam vocês, primero primeiro se creó un cuerpo teofánico, criou para si um corpo teofânico da sexta dimensão, el chamado verbo de Dios. o Verbo de Deus. Es un cuerpo É um corpo parecido a nuestro parecido ao nosso corpo, pero de otra dimensión, mas de outra de la dimensão, sexta da dimensión. sexta dimensão. Y Dios estando en ese cuerpo E Deus, teofánico, estando neste corpo teofânico, toda la creación, criou toda a el criação, universo o completo, universo completo, y luego e em seguida creó al ser humano. criou o ser humano. Trajo al ser humano Trouxe primeramente o ser humano primeiramente em um corpo teofânico da sexta dimensão, o sea, ou a imagen seja, de Dios. a imagem de Deus. Esa imagen Com essa imagem teofânica que Dios tenía, que Deus tinha, apareceu Adão. y luego más tarde E em seguida, mais tarde, le creó un cuerpo al ser humano. criou um corpo ao ser humano do pó da terra. El ser humano es O ser humano é corpo, lo cual vemos nosotros, o qual nós vemos, es espíritu é espírito y es alma. e é alma. Lo más importante del ser humano O mais importante do ser humano es su alma, é sua alma, porque eso es lo que en realidad es el porque ser humano. isso é o que na realidade o ser humano é. El ser humano O ser puede humano perder su cuerpo físico, pode perder o seu corpo físico e continua vivendo em outra dimensão, porque la vida porque a vida não termina este cuerpo quando mortal. termina este corpo mortal. El ser humano O ser humano tiene dos cuerpos, tem dois corpos, o corpo físico y el cuerpo de otra e o dimensión. corpo de outra dimensão chamado o espírito. Y
E a alma é o que, na realidade, a pessoa é. E agora, vocês podem me ver, mas não estão me vendo. Vocês estão vendo o véu de carne no qual eu estou. Mas eu sou alma vivente e vivo nesta casa terrena, neste corpo terreno. E assim também são vocês. E Deus fez para si um corpo teofânico da sexta dimensão. E quando criou o ser humano, Deus ainda não tinha criado o seu corpo de carne, mas em seguida, milhares de anos depois, criou para si o seu corpo de carne no ventre de Maria, onde criou uma célula de vida, a qual se multiplicou célula sobre célula, e se formou assim o corpo que nasceu da Virgem Maria em Belém da Judéia. E por isso o profeta Isaías diz: Eis o mesmo Senhor vos dará um sinal. Um sinal, a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus visitando a raça humana em um corpo de carne que nasceu da Virgem Maria. Aí temos a Deus como um homem. Por quê? Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E agora, o corpo de carne que Deus teria veio por meio da Virgem Maria nascendo em Belém da Judéia. Agora vejam como o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, veio a esta terra à semelhança do ser humano. Mas era o Deus Todo-Poderoso dentro daquele corpo de carne para realizar a redenção de cada filho de Deus, para regressar à vida eterna, cada filho e filha de Deus. Cristo pagando na cruz do Calvário o preço da redenção. E toda pessoa tem direito a essa redenção efetuada por Cristo na cruz do Calvário. Ele já fez o trabalho. Quando a pessoa o aceita como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo, se tornou efetivo o sacrifício de Cristo no indivíduo. E a pessoa nasceu de novo. Nasceu na sexta dimensão. Obteve um corpo teofânico igual ao corpo teofânico que Deus tem, chamado o Verbo de Deus. E agora o ser humano, ao já ter um corpo teofânico da sexta dimensão, o que precisa é um corpo físico eterno criado por Deus, o qual Ele criará no último dia para todos os que nele creram e o receberam como seu Salvador e receberam o seu Espírito, receberam esse corpo teofânico ou Espírito teofânico da sexta dimensão. E neste tempo final, os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e os que estamos vivos seremos transformados. E então seremos iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Sobre este planeta Terra haverá seres humanos perfeitos e iguais a Jesus Cristo. Agora, o que tem a ver a juventude latino-americana com este programa divino? Vamos ver no que impactará a juventude latino-americana este programa divino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. O programa de Jesus Cristo para este tempo final trará grandes bênçãos para a nossa juventude latino-americana, a tal grau que da América Latina e do Caribe chegarão à perfeição milhares de pessoas, adultos, jovens e crianças, e obterão a imortalidade.
Quando se fala do templo de Salomão e se fala da sabedoria de Salomão, verdadeiramente Salomão tinha sabedoria do céu. Construiu um templo onde mostrou a sabedoria que tinha recebido de Deus. Outras pessoas construíram templos, mas somente 3 pessoas construíram templos que realmente são importantes. O primeiro foi Moisés, que construiu o tabernáculo. O segundo foi Salomão, que construiu o templo em Jerusalém. E o terceiro, o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas não sabemos que tenha construído algum templo o Senhor Jesus Cristo. Mas sim está construindo um templo. Esse templo é conforme ao mesmo desenho ou plano que Moisés usou e que Salomão usou. Estes templos são importantes porque são de acordo ao modelo do templo que está no céu. E uma pessoa que pode construir na terra um templo igual, com o mesmo desenho do templo que está no céu, realmente é uma pessoa sábia. Porque nesse templo, em seguida, poderá obter os benefícios do templo que está no céu sendo refletidos nesse templo terreno. Por isso, o povo hebreu recebia grandes bênçãos, tendo o tabernáculo que Moisés construiu e, em seguida, tendo o templo que Salomão construiu. Aí está o mistério destes templos. É que esses templos foram construídos de acordo ao modelo do templo que está no céu. E do templo que está no céu se manifestava no templo terreno Deus, o qual estava no lugar santíssimo daqueles templos. Um templo sem lugar santíssimo não é um templo para Deus. E tem que ser de acordo ao modelo do templo que está no céu. Agora podemos ver por que tanto Moisés como o povo hebreu podiam se aproximar de Deus, falar com Deus e receber as bênçãos de Deus. E também cobrir os seus pecados diante de Deus. Tinham algo na terra que representava o templo que está no céu. Agora, vejamos o templo de Salomão. O templo de Salomão está construído na mesma forma. Tem átrio, tem lugar santo e tem lugar santíssimo. O lugar santo corresponde a todo este tempo do cristianismo, de Cristo até este tempo, onde Jesus Cristo, na construção do seu templo, com seres humanos, porque é um templo não de peles de animais, nem de pedras literais, mas de pedras vivas, de seres humanos. Ele está construindo esse templo de acordo ao modelo do que está no céu. E agora, vejam vocês, o lugar santo corresponde a todo esse tempo de Cristo e os apóstolos para este tempo, até este tempo, passando a obra de Cristo de construção do seu templo pela terra de Israel, pela terra da Ásia Menor, pela terra da Europa, pela terra da América do Norte. Todo este recorrido de Cristo foi construindo o lugar santo do seu templo espiritual. Para que lado estava o lugar santíssimo do templo de Moisés e do templo de Salomão? Para o oeste, ou seja, o ocidente. O ocidente é a América Latina e o Caribe.
E agora podemos ver o mistério escondido no templo de Salomão e no templo de Moisés com relação à América Latina e o Caribe. O que está no lugar santíssimo daqueles templos, no templo espiritual de Jesus Cristo, corresponde à América Latina e o Caribe. E essa é a maior bênção que Jesus Cristo tem para os seres humanos e a tem para os latino-americanos e caribenhos. Por isso, no programa divino da construção do templo espiritual de Cristo, a América Latina e o Caribe têm a melhor parte. Deus não tinha se esquecido da América Latina e o Caribe. É que Deus tinha a melhor parte para a América Latina e o Caribe na construção do seu templo espiritual, que é a sua igreja. E neste trabalho de Cristo, a juventude latino-americana e caribenha tem a melhor parte de todas as juventudes do mundo inteiro. Depois corresponde a bênção ao povo hebreu. Mas a maior bênção é para os latino-americanos e caribenhos. Por isso, os latino-americanos e caribenhos, com o território latino-americano e caribenho, entrarão ao glorioso reino milenial de Cristo, porque a parte mais importante do templo espiritual de Cristo é construída com latino-americanos e caribenhos, com jovens latino-americanos e caribenhos, com adultos latino-americanos e caribenhos e com crianças latino-americanas e caribenhas. A maior bênção correspondeu à América Latina e o Caribe. E quando se concluir essa construção, esse templo é dedicado a Deus, para Deus morar nele em toda a sua plenitude. E aí vem a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. E todos teremos um corpo novo e eterno e jovem por toda a eternidade. Um corpo que estará representando de 18 a 21 anos de idade por toda a eternidade. E a América Latina e o Caribe terá esse grupo de seres humanos que chegará à perfeição com corpos eternos e terá a juventude mais perfeita que nação alguma possa ter, porque terá essa juventude que estará na terra com corpos eternos. Os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos também, em corpos jovens, e vão estar conosco também na América Latina e no Caribe. Portanto, na América Latina e no Caribe, Deus tem em seu programa uma grande reunião de jovens com corpos eternos, os quais receberemos no último dia. E qual é o último dia? O sétimo milênio. Conforme o calendário que é utilizado atualmente, já estamos perto do sétimo milênio. Estamos em 1998 e faltam 2 ou 3 anos para chegar ao sétimo milênio. E para o sétimo milênio, não sabemos em que ano do sétimo milênio, mas é para o sétimo milênio que Cristo disse, falando dos crentes nele, no capítulo 6 de São João, versículo 39 ao 40. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê,
tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É para o último dia, ou sétimo milênio, esta bênção da ressurreição dos crentes em Cristo que já partiram. Estes são os santos das eras passadas. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nos diz 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e também o Salmo 90, versículo 4. Quando falamos do dia do Senhor, para os seres humanos, representa um milênio. Quando falamos do último dia, diante de Deus, vejam vocês, é um dia, mas para os seres humanos é um milênio, o sétimo milênio. É para o sétimo milênio que estas grandes bênçãos de Jesus Cristo serão cumpridas, e a bênção, estando na América Latina e no Caribe, na construção do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, a América Latina e o Caribe terá a visita de milhões de cristãos das eras passadas que virão na ressurreição em corpos eternos. Virão em corpos jovens para estar conosco neste tempo final. E nós, os que vivemos, seremos transformados e teremos um corpo jovem que representará de 18 a 21 anos de idade. E na América Latina e no Caribe, há milhares de pessoas que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, e alguns nem o sabem. São pessoas que serão transformadas e terão um corpo eterno, e serão a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Assim é como chegaremos à perfeição. Agora, que sinais haverá destas coisas? Os apóstolos perguntaram ao Senhor Jesus Cristo que sinal haverá da sua vinda e do fim do século. O sinal da sua vinda, ele disse que seria mostrado no céu. Em São Mateus 24, versículos 30 ao 31, Cristo diz da seguinte maneira: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui temos a promessa do sinal do Filho do Homem no céu. Em 28 de fevereiro de 1963, apareceu um sinal no céu que não tem uma explicação científica satisfatória, porque apareceu a 27 milhas de altura, onde não se podem formar nuvens, e se formou essa nuvem misteriosa que apareceu publicada em diferentes revistas na América do Norte. Essa nuvem apareceu sobre os céus do Arizona, e não souberam o que formou esta nuvem. Mas houve um profeta de Deus na América do Norte que foi arrebatado ao céu quando isto ocorreu, e foi colocado nessa nuvem. E diz que ali estavam 7 anjos de Deus. Eles foram os que formaram essa nuvem.
na página 469 do livro dos selos em espanhol, diz o reverendo William Branham, falando com relação a essa nuvem formada por anjos, diz: E notaram que dije que um desses ángeles era muito raro? E notaram que eu disse que um desses anjos era muito diferente? Me pareceu muito diferente dos demais. Estavam em uma constelação com 3 a cada lado e um arriba. Estavam numa constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava a meu lado, contando de esquerda hacia a direita, e o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim do que os demais. Lhes disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Les dije também que me levantou, me alçou. Disse-lhes também que me levantou, me elevou. Agora aqui está. Era aquele que tinha o 7º selo, o qual mantive como uma pergunta na minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde pronto. Mas vocês não imaginam o que este 7º significou. O 7º selo do livro dos 7 selos de Apocalipse, capítulo 5, contém o que aconteceria durante todo este tempo. E no 7º selo está contida a vinda do Filho do Homem com seus anjos. A vinda deste anjo que era diferente dos demais, para ser manifestado na terra em carne humana e trazer as bênçãos do céu aos latino-americanos e caribenhos. Porque é para o tempo em que o programa divino se encontra entre os latino-americanos e caribenhos, que esse anjo, diferente dos demais, vem manifestado no meio dos latino-americanos e caribenhos, nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 ao 11, João, o apóstolo, diz que foi levantado ao céu. Vejamos. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 ao 11, diz assim: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega. Jesus Cristo é o primeiro e o último. O apóstolo São João foi transportado ao dia do Senhor, ou seja, ao 7º milênio, e escutou a voz de Cristo como uma grande voz de trombeta. E em Apocalipse capítulo 4, João novamente escutou a voz de Cristo como uma trombeta, dizendo: Sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. E em Apocalipse, capítulo 22, versículo 6, diz: E disse-me o anjo: Essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Encontramos que a voz de Jesus Cristo estará em seu anjo mensageiro, revelando todas estas coisas que devem acontecer no último dia. Esse anjo mensageiro é um homem deste tempo final, enviado por Jesus Cristo aos latino-americanos e caribenhos, para dar testemunho destas coisas que em breve deve acontecer. É a primeira ocasião em que Jesus Cristo envia ao seu povo um profeta mensageiro dispensacional.
é chamado o anjo do Senhor Jesus Cristo, onde Jesus Cristo, em espírito, estará manifestado, falando por meio desse profeta mensageiro. Apocalipse 22, versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Esse é o enviado de Jesus Cristo, seu anjo mensageiro, para dar testemunho de todas essas coisas a todas as igrejas, a todas as nações e a todos os seres humanos. João apóstolo quis adorar este anjo. Diz assim: He aqui vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía deste livro. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, me postrei para adorar aos pés del ángel que me mostrava estas coisas. Prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Vejam como João apóstolo quis adorar o anjo de Jesus Cristo, mas ele lhe disse que não o fizesse, porque este anjo é um profeta dispensacional, com uma mensagem dispensacional, com a mensagem do Evangelho do Reino, que é a grande voz de trombeta, ou trombeta de Deus, com o qual são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus neste tempo final, na América Latina e no Caribe. Por meio deste anjo, todos estes mistérios divinos, correspondentes a este tempo final, são abertos e revelados a todos os filhos e filhas de Deus na América Latina e no Caribe, para que assim saibamos nossa posição no programa divino, a posição dos latino-americanos e caribenhos, e possamos compreender que nos correspondeu a melhor parte no programa do nosso amado Senhor Jesus Cristo. O continente latino-americano e caribenho é o que tem um futuro glorioso e estará no glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E a juventude latino-americana e caribenha, sim, que tem futuro. Tem um futuro glorioso no programa divino. Por isso é que temos que ser cheios do conhecimento do programa divino neste tempo final. Nos diz Deus por meio do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 14, a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. A humanidade completa será cheia do conhecimento da manifestação de Jesus Cristo entre os latino-americanos e caribenhos, na construção do seu templo espiritual. E durante o reino milenial teremos a história de tudo o que Deus fez entre os latino-americanos e caribenhos. A parte mais importante do programa de Jesus Cristo está se realizando na América Latina e no Caribe. Cristo disse que a vinda do Filho do Homem seria como relâmpago que sai do Oriente à terra de Israel e se manifesta, se revela no Ocidente, ou seja, a terra da América. A terra da América é a que tem a promessa da manifestação do Filho do Homem com seus anjos para este tempo final. Por isso é que dentre os gentios, dentre os latino-americanos e caribenhos,
chegará ao povo hebreu a bênção. O povo hebreu rejeitou a primeira vinda do Filho do Homem. A segunda vinda do Filho do Homem será entre os latino-americanos e caribenhos. E o povo hebreu olhará desde lá e verá essa manifestação de Jesus Cristo no meio dos latino-americanos e caribenhos. E dirão, isto é o que nós estamos esperando. Assim como a primeira vinda de Cristo, onde nós a vemos cumprida? Na terra de Israel. E ao crer na primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário e lavar nossos pecados no sangue de Cristo, recebemos os benefícios da primeira vinda de Cristo. Para este tempo final, em acréscimo às bênçãos da primeira vinda de Cristo, teremos as bênçãos da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem com seus anjos, neste tempo final, resplandecendo, onde? No Ocidente, que é o continente ao qual pertence a América Latina e o Caribe. Agora podemos ver o impacto da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem com seus anjos, na juventude latino-americana e caribenha, e também nos adultos e nas crianças. Em todo o continente latino-americano e caribenho, o impacto da segunda vinda de Cristo será para a bênção. Será um impacto positivo para abrir os olhos espirituais e despertar a nossa alma à realidade do programa divino correspondente a este tempo final. E assim, receber todo o programa de Deus, no qual nós entraremos ao glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Há grandes bênçãos para a juventude latino-americana e caribenha. Ele, neste tempo, nos dá a sua palavra, sua mensagem do Evangelho do Reino, representado na trombeta final, ou grande voz de trombeta, com o qual somos cheios do conhecimento de todo o programa de Deus correspondente a este tempo final. E assim, somos preparados para estar prontos para a nossa transformação e também para a nossa entrada ao glorioso reino milenial de Cristo. Estamos vivendo no tempo mais glorioso da América Latina e do Caribe. Este é o tempo ou etapa de ouro para a América Latina e o Caribe. E não podemos deixar passar desapercebido essa bênção tão grande que Deus tem para a América Latina e o Caribe. Não queremos que aconteça como aconteceu com o povo hebreu, que Deus teve ali a sua bênção da primeira vinda de Cristo, e o povo hebreu não pôde compreender o que Deus estava cumprindo conforme as suas promessas. E essa bênção a rejeitaram e lhes vieram os juízos divinos. O templo foi destruído, Jerusalém foi destruída, o povo hebreu ficou sem templo, o povo hebreu foi levado cativo a outros lugares. E através da história do povo hebreu, destes últimos 2000 anos, podemos ver que por pouco o povo hebreu é exterminado. Hitler, por pouco, extermina o povo hebreu. Tudo isso porque não puderam ver a bênção que Deus lhes havia dado na vinda do Filho do Homem naquele tempo. E por isso Cristo disse que, porquanto não conheceram o dia da sua visitação, viriam todos aqueles problemas.
E agora, a visitação de Jesus Cristo para este último dia é para a América Latina e o Caribe. E não podemos perder essa bênção tão grande que Ele tem para nós neste tempo final. Para todas as pessoas, para todos os seres humanos. Não importa a que igreja, ou grupo religioso, ou qualquer outro grupo, assistam. É para toda pessoa que vive na América Latina e no Caribe, para assim ser cheio do conhecimento da glória de Deus correspondente a este tempo final. Para todos chegarem à perfeição, todos chegarem à imortalidade. Haverá milhares de latino-americanos e caribenhos que obterão a imortalidade neste tempo final, no 7º milênio. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, pois já estamos no 7º milênio, mas não sabemos o ano em que os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que vivemos, seremos transformados. Mas, em algum dos anos do 7º milênio, essa promessa se cumprirá. E, por isso, temos que estar preparados para a nossa transformação. A América Latina e o Caribe também serão transformados e sairá da situação em que se encontra e entrará a bênção do glorioso reino milenial de Cristo, onde há grandes promessas de prosperidade, de paz, de amor divino, e onde tudo será a favor da humanidade. Tudo isso, Jesus Cristo o tem estabelecido para o seu glorioso reino. E a América Latina e o Caribe entrará a este glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso é que estamos sendo preparados neste tempo final, sendo chamados, sendo juntados e sendo orientados para receber todas as bênçãos que Jesus Cristo tem para os latino-americanos e caribenhos. A juventude latino-americana e caribenha, da parte de Cristo, tem grandes bênçãos, para que assim nossa juventude esteja sã, fisicamente, e mentalmente também, e espiritualmente. E os vícios, as coisas negativas desapareçam da nossa juventude. Assim é que queremos a nossa juventude latino-americana e caribenha. Mas para que desapareçam as coisas negativas, é necessário colocar as coisas positivas na alma dos jovens, como também dos adultos e das crianças, colocando a palavra de Deus correspondente a este tempo final, que é positiva. Sairão automaticamente as coisas negativas da vida da nossa juventude. Por isso, temos que semear a palavra de Deus, a palavra de vida eterna, correspondente a este tempo final para os latino-americanos e caribenhos, para que produzam bons frutos na vida da nossa juventude latino-americana e caribenha. Algumas vezes, queremos que a nossa juventude produza bons frutos, que não tenha vícios e coisas assim. Mas o que se esteve semeando pela televisão e o cinema? Violência. E o que produz? Gera violência. E o que mais se semeou pela televisão e os filmes? Se semeou inúmeros vícios, temos anúncios por todos os lados de vícios e coisas. E isso tem que produzir vícios em nossa juventude. Para obter uma boa colheita de coisas boas em nossa juventude, é necessário semear a palavra positiva de Deus, que produzirá bons frutos. Cristo, falando disto, na parábola do semeador, disse
disse que há terra má, mas que há boa terra também. E a terra boa é aquela que ouve a palavra e a entende, e produz a 100 por 1, a 60 por 1 e a 30 por 1. E nós temos que colocar essa palavra na alma de nossa juventude, para que produza essa palavra frutos em abundância em nossa juventude. E assim, nossa juventude é representada na boa terra. E a boa terra é abençoada. Agora, a terra má não é abençoada. Diz o apóstolo São Paulo, em sua carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 7 ao 8, a terra quem bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva provechosa aqueles por los cuales es labrada, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada. E perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Isto é aplicado ao indivíduo, porque pelos seus frutos a árvore é conhecida. A árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Aí tem a maldição. Mas a árvore que dá bom fruto, que produz bom fruto, é limpa para que dê mais fruto. Aí está a bênção. Isso também é aplicado a nações e é aplicado também à igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver que há bênção e há maldição. Temos que dar bons frutos, e para isso a semente da palavra de Deus tem que estar semeada na nossa alma, na alma das nossas crianças, na alma da nossa juventude e na alma dos adultos também. E então, podemos esperar bons frutos em nossa juventude e em toda a nossa sociedade. De outra forma, continuaríamos tendo graves problemas em nossa sociedade, com as crianças, com os jovens e com os adultos também. A forma de Deus, vejam vocês, o simples que é de acordo a uma lei, a lei da semeadura e da colheita, do plantio e da colheita. Conforme a lei da semeadura e da colheita, o que o homem semear, isso também colherá. Se estamos colhendo violência, e problemas de drogas, e muitos problemas na juventude, busquemos a raiz desses problemas. Foram semeadas essas más sementes por diferentes meios de comunicação. E os pais não vigiaram isso. E depois tem uma colheita de coisas que eles não desejavam em seus filhos. Mas nós podemos semear a boa semente da palavra de Deus, e assim a alma da nossa juventude desperta a realidade do que somos neste planeta Terra, de onde viemos, onde estamos e para o que estamos aqui, e para onde nos dirigimos no programa de Deus. E assim ver que há um programa divino de grandes bênçãos para a vida eterna de todos nós. E assim ter essa fé e essa esperança, a qual nos ajudará para nos manter no caminho correto, sendo de bênção para a nossa nação, para a nossa comunidade e para nossos lares.
Agora podemos ver que tudo é simples, mas é preciso aplicá-lo na forma correta para que possa produzir os frutos corretos, os que nós desejamos em nossa juventude, em nossas crianças e também nossos adultos. Agora nós temos a oportunidade, porque a bênção de Deus está na América Latina e no Caribe. E essa bênção está ao alcance de toda a juventude latino-americana e caribenha. Quando um jovem recebe a palavra em sua alma desperta ao que é como ser humano. Enquanto a pessoa não despertou ao que é como ser humano, sua alma está adormecida aí. E a pessoa vive para comer, trabalhar, dormir e depois morrer, quando terminarem seus dias aqui na Terra. Sem uma esperança de uma vida depois desta vida terrena. E por isso, alguns não tomam cuidado das suas vidas, porque pensam que depois que morrerem, já tudo terminou. Mas não terminou. O único que terminou foi a sua estadia neste corpo mortal. Mas você continua vivendo em outro corpo que é de outra dimensão. Mas o seu futuro, você, aqui na Terra, o obterá. E como vai obter? Você vai obter de acordo a como Cristo disse. Jesus Cristo disse em São João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte à vida. Quem recebe a palavra de Cristo passa da morte à vida. O ser humano, quando chega a essa terra, ao nascer aqui, nasceu no meio de uma raça que está em morte. E por isso Cristo disse que era necessário nascer de novo, por meio de crer em Cristo como nosso Salvador e lavar os nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E então a pessoa tem a promessa de viver eternamente com Deus. Quem não aproveita o tempo de vida aqui na Terra, neste corpo mortal, depois não terá oportunidade. Portanto, toda pessoa deve aproveitar a sua estadia aqui na Terra, neste corpo mortal, porque a nossa estadia aqui na Terra é para fazer contato com a vida eterna, para ser selados para a vida eterna. Temos que despertar à realidade do que somos e para o que estamos nesta terra. O resto de comer, dormir, trabalhar, esses são os acréscimos da vida terrena. Mas o mais importante, disse Cristo, é buscar o reino de Deus e sua justiça. Temos que buscar e encontrar o reino de Deus e sua justiça para poder viver eternamente. É algo muito triste que uma pessoa que tenha vivido nesta terra em um corpo mortal, depois não possa viver eternamente. Porque alguns não poderão continuar vivendo. A Escritura fala de que serão lançados ao lago de fogo muitas pessoas. Mas nós temos que evitar que milhares de pessoas sejam lançadas no lago de fogo. E para isso, temos que dar a conhecer todo o programa divino para que essas pessoas possam viver eternamente. Por isso,
E estamos levando a palavra do Evangelho do Reino, que é a grande voz de trombeta do Evangelho, para que assim chegue até o profundo da alma das pessoas. E a alma das pessoas desperte a realidade e saibam de onde viemos, onde estamos e para onde nos dirigimos. Estaremos à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. É vida eterna o que Cristo tem para todos nós. Não vale a pena viver neste corpo e depois deixar de existir. Vale a pena viver neste corpo e fazer contato com a vida eterna, para depois que terminar a nossa vida neste corpo mortal, viver em um corpo eterno, por toda a eternidade. E essa oportunidade, todos vocês a têm, como eu também. Cristo nos dá essa oportunidade a todos nós. Que Deus os ajude, a vocês e a mim também, para que estejamos preparados para receber o novo corpo que Ele prometeu para todos nós. Que as bênçãos de nosso amado Salvador Jesus Cristo sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E que Deus abençoe a nossa juventude latino-americana e caribenha e os dirija em seu programa divino. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta noite. Deus os abençoe e guarde a todos.